Como é que vocês veem? Eu sei que é uma pergunta complicada, porque a gente não sabe, em termos dessas medidas do Trump, o que vai acontecer amanhã. Mas como é que vocês, como indústria, como associação, como empresa, estão enxergando isso? No primeiro momento, a gente tenta enxergar que ele é muito inteligente, né, o que ele está fazendo, né? Mas no segundo momento, com as decorrências e consequências aí, a gente começa a ficar um pouquinho apreensivo, né? Porque a gente vê que ele está mexendo com todo a economia mundial, né? E como consequência você está vendo diversos atos aí de governos também, o ato lá do governo japonês de sair vendendo os títulos americanos também. Isso faz com que a gente fique um pouquinho apreensivo, mas mostrou uma certa liderança por parte dele em retomar o protagonismo. Eu acredito que ele vai, no decorrer do tempo, aí, corrigir rota, né? Se determinadas situações que ele implementou não surtirem o efeito positivo desejado, eu acredito que ele vai corrigir as rotas dele. Ele vem com uma proposta de defesa da economia americana, mas com uma proposta, mas ao mesmo tempo uma proposta de economia liberal, coisa que a gente defende aqui muito no Brasil também, liberalismo econômico, né? Então, respondendo a tua pergunta, Mota, com apreensão a gente vê essas medidas que ele está tomando, mas acreditando que no médio e longo prazo isso vai se acomodar, basicamente isso. Eu acho que tem duas análises aí, né, Mota? Acho que, assim, do ponto de vista de balança comercial, de comércio global, por enquanto, com as informações que a gente tem, o Brasil se mostra numa situação privilegiada, né? Seja pelas alíquotas, seja pelas relações e seja pelo que os outros países vão dar de mais protagonismo para a gente, certo? Então, o Brasil, do ponto de vista de comércio internacional, parece estar numa posição positiva, certo? Isso do ponto de vista de Brasil. Agora, pelo que eu coloquei na minha análise anterior, isso pode gerar um pouco mais de pressão inflacionária, né? Então, imagina que o conjunto dos produtos que a gente produz, fabrica, vão ter mais demanda por exportação e, portanto, menos espaço na economia doméstica. O que, por princípio, pode trazer um pouco mais de inflação interna. Então, aqui tem um ponto de atenção num cenário que a gente acabou de falar de inflação Brasil, né? Então, aqui fica um aspecto de cuidado. A outra questão que ainda é muito difícil de prever é uma potencial recessão americana, né, que começa a se colocar, ainda muito incerta, né? Eu não gosto muito desses... Tem X% de chance, né? Enfim, muito difícil de calcular. Aposta, né? Vira aposta, né? Mas essa potencial recessão americana que acaba respingando em outras economias, né? Com efeito sobre taxa de juros, com efeito sobre investimentos, mas que eu acho que é uma agenda mais para 26 do que para 25, e aí, consequentemente, tem uma série de impactos para a economia brasileira, mas eu acho que isso é uma agenda mais para o ano que vem do que para esse ano. Eu fico pensando, né, se essa disputa entre a China e os Estados Unidos progredir, pode chegar a um ponto em que a China não compre mais produtos dos Estados Unidos, vai precisar de outro fornecedor. E aí o cenário que eu imaginei é esse. A China vai precisar de outro cliente. Aí vai arrebentar a balança comercial nossa, que é o nosso pilar hoje de sustentação, tá? Eu na ocasião que eu tive com o presidente, eu lembrei ele, né, que no primeiro mandato dele, ele colocou 3 políticas que foram defendidas até para quem apoiou ele na primeira eleição, né, que foi a banda livre do dólar, coisa que está acontecendo hoje, uma balança comercial favorável, que também está acontecendo hoje, e a questão do superávit primário, né? Hoje o governo está pecando um pouco na questão do superávit primário, né, que poderia ser um pouco mais robusto, né? Ele tem algumas situações que impedem ele de exercer uma austeridade maior, né? Sejam próprias e partidárias, sejam da próprio arranjo político que a gente tem hoje, mas assim, a gente não pode perder essa
força que a gente adquiriu ao longo dos últimos anos que fez com que a gente exportasse mais do que importasse. Isso favorece muito a nossa economia com a entrada de divisa, né? A gente não pode deixar isso de abriria um lado. espaço, talvez, para um fundamento econômico que está impedindo a economia brasileira de andar a passos maiores que a taxa de juros, né? Mas me ajudem aqui, porque tem gente que, inclusive, tem gente que tem a ideia que a exportação prejudica o consumidor brasileiro, porque quando você exporta comida, falta comida aqui dentro. Tem até gente que defende essa ideia de taxar as exportações, até proibir as exportações. Eu acredito que seja meio narrativa, viu, Roberto? A pessoa sabe o que está falando e ela... Não, eu não duvido que ela saiba o que está falando. Eu estou dizendo que ela usa isso como coloca isso. Está faltando um pedaço aí, se me permite. Eu acho que assim, na economia a gente tem sempre que olhar as coisas de forma sistêmica. O problema hoje é você abre uma avenida de crescimento das exportações por conta dessa agenda global que a gente colocou, por conta do câmbio, e ao mesmo tempo não tem a alavanca de permitir investimentos, que é a taxa de juros. Né? Então, se você tem uma taxa de juros hoje que incentiva aquela agenda rentista é o dinheiro no banco. O poupador. Não tem um investimento produtivo. Né, que é você investir em fábrica. Em vez de fazer uma fábrica, eu compro um CDB. Então, o Brasil hoje ele não consegue aumentar a agenda produtiva por conta de uma taxa de juros que inibe. Então, na minha visão, eu acho que exportação é uma agenda absolutamente produtiva e inteligente, desde que ela ande junto com uma avenida que nos permitisse ter investimentos produtivos e diretos. A combinação das duas coisas não acontecendo é que ela é perigosa. Tá? Aí gera o desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? Quer dizer, eu cresço muito as exportações, não aumento a capacidade produtiva, aí eu gero inflação. E aí a inflação vai gerar o quê? Mais taxa de juros. E aí tudo que em economia gera desequilíbrio não é legal. E agora, né, assumindo a Unex, eu represento também o comércio e serviços, né? A gente tem mais de... a CACB, a CNDL, que são entidades, confederações aí nacionais e que têm a sua capilaridade municipal, né? A gente tem visto o crescimento do endividamento, principalmente empresarial, né, Roberto? O que acontece? A gente, no governo anterior, a gente chegou a ter taxas de juro anuais básicas de 2% ao ano, né? Isso foi para a gente o equivalente a quando veio o Plano Real, né? Acabou a inflação, né? Nossa, não temos mais juro aqui no Brasil, vamos investir, né? Muita gente tomou a 2, mas tomou pós-fixado, né? A 2 mais o spread CDI bancário, CDI mais, tomou pós-fixado. E outros fizeram planejamento de crescimento, até os grandes, tá? Fazem um planejamento de crescimento que é como um transatlântico. O cara não consegue guinar o transatlântico igual você guina uma lancha, um jet ski, entendeu? Então o cara continua naquele plano de investimento. Isso envolve compra de máquina, construção, envolve equipe, envolve tudo. Contratação de pessoas. É plano de guerra. Um plano de investimento é um plano de guerra. Você faz isso, aquele faz aquilo, depois nós vamos trazer, tal prazo, vamos fazer acontecer. E aí você tomou com esse horizonte de 2, em que nem o setor bancário achou que fosse passar de 6. Vamos lembrar, né? A 2% também foram os 2 anos que mais houve fuga e evasão de divisas também do Brasil. Então, os 2% não era sadio também para o Brasil. A gente teve que voltar um pouquinho, né? Aí, era para 6. De repente vai para 9, 10 e agora 14, 15. Tem alguns que brincam aí na internet que vai aparecer corpo boiano, né? E não está errado, né? Muita gente está altamente endividada. Eu falo grandes, médias e pequenas empresas, tá? Você pega uma... vamos lá. Investidor odeia pensar em tradear varejo, tá certo, Edu? Por quê? Porque o EBITDA do varejo, principalmente o alimentar, é 4% do resultado do faturamento. 4%. Eu pego uma empresa que está faturando seus 10... Vamos dar um número tranquilo aqui, média, 10 milhões anuais, tá bom? Está faturando 10 milhões. Ele está endividado em cerca de 2 milhões, 20% do faturamento dele. Se ele tem um EBITDA de 3 a 4,
Ele vai ganhar 300 milhões. Em quantos anos ele vai pagar esse endividamento de 2 bilhões? Será que o banco vai reescalonar a dívida dele? Será que o banco vai rolar essa dívida dele como rola de um país, entendeu? Então, como dizem os brincalhões aí, tem hora, num determinado momento, se continuar dessa forma, vai aparecer corpo boiando. Eu acho que a melhor maneira até de quem está nos acompanhando entender, assim, a gente está numa situação que imagina as empresas olhando, eu tenho demanda, né? Eu tenho gente querendo comprar mais, seja lá qual for a atividade, uma indústria, uma distribuição, um varejo. A perspectiva é que isso até cresça, só que eu não consigo investir, né? Porque, na média, eu estou falando, né? As empresas estão endividadas por conta do juro nos últimos anos, né? Então, eu não consigo buscar dinheiro, porque ele está muito caro, eu não consigo abrir capital, porque, né, não existe abertura de capital. Então, apesar da economia estar aquecida em termos de venda, não existe investimento possível por conta da estrutura que a gente vê. Então, é isso que a gente precisa ajustar. Eu precisaria dar um pouco mais de saúde para que o investimento voltasse e eu permitisse que a economia voltasse a rodar. E aí, em cima desse cenário que você desenhou, você ainda tem a instabilidade gerada pelas medidas do governo Trump e a perspectiva de vir uma demanda enorme externa por parte da China. Exatamente. E que essa instabilidade, ela também é detratora, de uma certa forma, deste investimento externo, né? Então, existe um investimento externo, um investimento interno que está... Existe uma frase no mercado financeiro, o capital, ele é covarde, né? Ele tá escondido nesse momento, esperando o temporal passar, né? Taxa de juros alta, instabilidade e, ao mesmo tempo, economias aquecidas em demanda. Então, é um cenário que a gente tem que saber jogar esse xadrez, mas que, no fundo, inflação com capacidade produtiva travada não é um cenário bacana de se ver, que é o que a gente está vendo hoje. A gente deveria estar aumentando produção, ou produção de indústria, produção de comércio, produção de distribuição, para sustentar essa demanda que continua crescendo. E aí eu tenho que perguntar, você tocou nesse assunto de passagem, mas eu queria que vocês, se possível, falassem um pouco sobre isso, de uma forma bem direta. Qual é a visão de vocês sobre a reforma tributária? A reforma tributária vai entregar o que ela está prometendo? É essa a reforma que a gente precisava? Eu vejo como positiva. As incertezas trazidas com o Pacto Federativo lá da década de 70, onde se privilegiava determinadas operações interestaduais, hoje em dia está sendo sanada com a reforma tributária. Você está tendo um pagamento justo em cima do que está sendo consumido e uma trazida do consumo e do investimento para, de fato, onde há concentração populacional e onde há demanda. Eu não posso ser certeiro com relação à alíquota, tá? Mas o que eu vejo, né, foi um ganho que o setor de varejo alimentar conquistou, que foi a isenção dos produtos de cesta básica, né? Então, a isenção dos produtos de cesta básica vão fazer com que o varejo alimentar consiga exercer preços justos para os produtos de cesta básica de forma federal, estadual e municipal. Todos os tributos que envolvem o consumo desses produtos de cesta básica, todos os elementos que envolvem o consumo desses produtos de cesta básica vão ser zerados ou beneficiados. Alguns produtos vão entrar na faixa de beneficiamento e vão fazer com que as famílias tenham melhores condições aí de aquisição, principalmente da cesta básica. E a matriz tributária do Brasil sempre foi em cima do consumo, né? A gente, em primeiro lugar, está criando uma ótica para a tributação onde está. É um primeiro passo, né? Tipo, olha onde está carregado aqui a arrecadação do Brasil. Em outros países, a tributação sobre o consumo ela é menor e existem outras formas de tributação, propriedade, renda e por aí vai, né? Mas criando esse holofote sobre a tributação do consumo, faz com que a gente exerça um pouquinho
de inteligência, né? Para efeito de diminuir, para efeito de melhorar. Ou seja, você está tornando visível para o consumidor o imposto. Num primeiro momento, para depois se discutir melhor o que fazer com essa alíquota e que jeito que vai ser direcionada essa matéria. É tipo nos Estados Unidos, você compra um troço, vem lá o preço do produto e aí embaixo imposto... Não, e agora vai ser geral, 28, na faixa de 28, né? Com os beneficiados, os impostos dos produtos tidos como produtos de pecado um pouco majorados, né? Então vai ficar muito claro aí a tributação sobre esses produtos. Tá certo, Edu? Certíssimo. Eu acho que, de uma maneira geral, é uma agenda bastante positiva, que tem tudo para trazer, no médio prazo, uma vantagem competitiva da ineficiência que era, né, o nosso sistema tributário. O que eu tenho dito vamos lembrar que a partir de janeiro de 2026, que é daqui a muito pouco tempo, né, a gente já começa a implementação da reforma. Então, a partir de janeiro de 26, as empresas já começam a recolher 2 impostos novos que não existiam, que é o CBS e o IBS, ainda junto com os que existem. Então, a gente passa a ter uma agenda que não existia. A gente estava na agenda da discussão, né, do debate. A partir de janeiro de 26, a gente passa para a execução. Então, acho que aí as coisas começam. Ainda tem algumas questões regulatórias aí para serem feitas, mas eu estou animado, né? Acho que dentro do que se espera, todos vão pagar, né? O que acho que é importante. O Brasil ainda tem alguns desafios aí de formalização, que eu espero que a reforma avance. E eu acho que no médio prazo a gente tem, de fato, coisas muito positivas para colher. Tem que ter uma atenção especial sobre a tributação sobre o Simples, tá, Roberto? O Simples é um benefício que as empresas brasileiras conquistaram aí na década de 90, né? Que faz com que determinados comércios... Isso alavanca o crescimento do pequeno comércio, né? Isso tem que ser analisado sobre uma ótica mais delicada. Pegar esta tributação, da forma como está sendo colocada, essa forma nova, ela não está contemplando ainda o Simples, e a gente vê que ele tem que ser contemplado de uma forma benéfica, de uma forma que estimule o crescimento desse pequeno empreendedor.